Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para mais um vídeo comentando aqui o dia a dia do nosso Vasco da Gama. Bom, o assunto dessa terça-feira, na primeira edição, é claro, né, é a polêmica sobre o adiamento da partida entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca, que seria realizado amanhã, quarta-feira, mas foi adiado para quinta-feira, a pedido do Flamengo, que a Ferge, é claro, obedeceu, né? O Flamengo pede, a Ferge obedece na mesma hora. E como que fica o Vasco nessa situação? O Vasco respondeu ali, a Ferge respondeu ao Flamengo, né? Fez um repúdio a esse desmando, né? Mandos e desmandos da Ferge e do Flamengo. Mas será que teremos uma outra atitude do Vasco, uma atitude mais enérgica? Enfim, vamos comentar sobre isso aqui. Antes da vinheta rodar, eu quero o seu like, que é muito importante. Deixa aí o like para você fortalecer aqui o conteúdo do canal, para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. E se inscreva se for sua primeira vez aqui, a sua inscrição também é muito importante. Tamo junto e depois da vinheta a gente conversa. Rodou agora. Bom, meus amigos, então bora lá, né? Vamos aqui trocar essa ideia, falar sobre essa polêmica, né? Que tá aí dando o que falar. A partida adiada de quarta para quinta-feira a pedido do Flamengo. Uma coisa completamente sem cabimento, né? Porque se a gente for pegar no futebol, é completamente comum você jogar numa quarta-feira e jogar no domingo e jogar na quarta-feira. O calendário do futebol brasileiro é assim, jogo quarta e jogo no domingo, ainda mais com essa diferença toda de tempo, né? A partida que o Flamengo disputou no domingo foi 11 horas da manhã e a partida na quarta-feira seria 9 horas da noite. Então é um período mais do que suficiente para você descansar os seus jogadores, até de uma viagem, né? Que não foi uma viagem longa, o adversário não está vindo de outro país, né? O jogo foi aqui em Brasília, Rio de Janeiro de avião, dá 2 horas, então é uma viagem muito curta. Não teve cabimento, né, a alegação do Flamengo de curto período de espaço, uma partida e outra, para poder pedir o adiamento dessa partida contra o Vasco. Se a gente pegar como exemplo até a temporada passada, né, em 2020, o Flamengo disputou a mesma Recopa num domingo e na quarta-feira disputou uma partida no Equador contra o Independente Del Valle, né, lá pela Recopa Sul-Americana. Mesma distância de tempo e não teve adiamento da partida. Mas a Ferge acata tudo que o Flamengo quer, o Flamengo que manda na Federação do Rio de Janeiro nos dias de hoje. E se você, flamenguista, está aqui assistindo o vídeo, não é choro, não é nada. O Flamengo tá mais que certo em querer mesmo fazer que as coisas sejam do jeito deles. O que não pode é o Vasco aceitar quieto, o que não pode é a Federação servir ali como linha auxiliar de um dos seus afiliados, né? Esse é o ponto. O que não pode é todo mundo aceitar quietinho como se fosse normal, porque não é normal. Então, vou aqui ler a nota que o Vasco publicou ontem, né, repudiando a atitude da federação em adiar a partida, né, sem nem comunicar ao Vasco da Gama. O Vasco havia sido informado pela manhã, recebeu ali o calendário da Ferge com um jogo marcado para quarta-feira e depois, na parte da tarde, sem nenhum aviso, né, a Ferge manda ali um novo calendário com o jogo adiado. Então, com a completa falta de respeito com o Vasco da Gama. Vou ler aqui a nota oficial publicada pelo Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama repudia a repentina mudança da data de seu jogo contra o Flamengo, decisão tomada a toda evidência para favorecer um dos times envolvidos no confronto e sem que houvesse qualquer consulta ao Vasco da Gama. Para agravar a situação, na manhã dessa segunda, dia 12, por volta das 11h36, o clube recebeu um e-mail com a tabela atualizada da competição anexada, sem nenhuma alteração da data do jogo em questão. Logo após esse comunicado, outra confirmação. Foi realizada uma reunião virtual com participação da Ferge e de representantes dos dois clubes, Vasco e Flamengo, para definir todo o plano de ação e contingência da partida. Inexiste qualquer motivo legítimo que justifique a mudança de data às vésperas do confronto, visto que é usual a programação de jogos aos domingos e quartas-feiras. Ressalta-se que o regulamento da competição, em seu artigo 23, elenca as causas para alteração de horário de qualquer jogo, a compatibilização
e adequação à programação das detentoras de direitos de transmissão, desde que expressamente solicitado por estas ou caso fortuitos ou de força maior. Por certo, não se trata de nenhuma dessas situações, mas tão somente há uma arbitrariedade da FERJ atuando de forma não igualitária perante seus afiliados. Ressalta-se que, valorizando o Campeonato Carioca, o Departamento de Futebol, o Departamento de Saúde e a Comissão Técnica elaboraram um planejamento para o Clássico dos Milhões, que inclui o retorno imediato de tombos logo após o compromisso na segunda fase da Copa do Brasil. A estratégia contou com a ausência de folga mesmo após uma viagem desgastante e treinamentos diários no CT do Almirante, na Cidade de Deus, inclusive no sábado e no domingo. O Vasco lamenta a equivocada decisão da federação, que acaba com o equilíbrio entre todos os seus filiados e a própria credibilidade da competição que organiza. Então, essa foi a resposta do Vasco nessa situação, uma nota oficial emitida pelo Vasco após o adiamento da partida, a pedido do Flamengo. E agora aqui vamos a alguns pontos importantes. Primeiro que só lançar uma nota de repúdio, uma nota oficial, não adianta de muita coisa, O Vasco se posicionou, ok, mas eu acho que cabe o Vasco tomar algumas medidas mais enérgicas, para mostrar a sua insatisfação. Só uma notinha oficial e aí, beleza, tudo bem, vamos jogar na quinta-feira e é por isso mesmo, fica por isso e tá bom, ok? Eu acho que o Vasco deveria ter um posicionamento mais enérgico. É claro que é muito fácil chegar aqui e falar, não, o Vasco não tem que entrar em campo, o Vasco não pode jogar na quinta-feira, não pode servir aí, abaixar a cabeça para os mandos e desmandos do Flamengo e da Federação. É fácil falar isso, mas a gente não sabe o que tem ali no contrato, Se o Vasco não entra em campo, o Vasco leva um WO e pode sofrer sanções da federação, pode inclusive ser desfiliado da federação. Então é uma coisa muito grave você abrir mão ali, não entrar em campo em forma de protesto. Eu acho que o Vasco tem que ir, tem que jogar assim, tentar vencer o Flamengo ali dentro de campo, mas não pode aceitar tão facilmente esse desmando aí da Federação do Rio de Janeiro a favor do Flamengo. Tem que ali que brigar durante o dia, aí fazer barulho, brigar, reclamar, enfim, se posicionar, não só através de notinha, tem que ser um pouco mais enérgico e mostrar que não é assim, que o Vasco é capacho ali da federação. Todo mundo pode chegar aqui, faz o que quiser com o Vasco só aceita, abaixa a cabeça. Então acho que algumas coisas mais enérgicas poderiam ser feitas nesse caso. Porque o que a gente vê nesse campeonato carioca, que é um campeonato que assim, é feito praticamente para satisfazer os desejos do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, não joga fora do Maracanã. O Flamengo joga todos os seus jogos no Maracanã. Esse ano ainda jogou alguns jogos fora do Maracanã por conta do decreto sanitário, que impedia jogos na cidade do Rio de Janeiro. Mas o Flamengo, no campeonato passado, jogou todos os jogos no Maracanã. Nesse campeonato, fora os jogos do decreto, jogou todos os jogos no Maracanã também. Então o Flamengo manda e desmanda ali, no campeonato, na federação. E essa atitude do Flamengo de querer adiar o jogo, que não tem cabimento nenhum, o Flamengo não precisa de mais um dia de folga para essa partida. O Flamengo jogou no domingo e a partida seria na quarta-feira. O que parece é que realmente é uma forma do Flamengo mostrar para todo mundo e falar, olha, quem manda no Campeonato Carioca aqui é o Flamengo, é se posicionar, falando, olha, quem manda aqui é a gente, a federação faz o que a gente quer jogar na quinta-feira, então o jogo vai ser na quinta-feira e pronto, acabou. Eu tenho certeza que se a direção do Flamengo pegasse o telefone, sei lá, entrasse em contato com a direção do Vasco e falasse, olha, a gente precisa de mais um dia de descanso aqui, vamos lá na federação, vamos colocar esse jogo para quinta-feira, enfim. Muito provavelmente a direção do Vasco não iria se opor a isso, falar, beleza, vamos jogar na quinta-feira, então vamos lá. Mas o Flamengo simplesmente vai direto na federação, do jeito que ele quer lá, fazer do jeito que ele quer, para mostrar, olha, aqui, o que o Vasco pensa, o que o Vasco deixa de pensar, não interessa não, é a federação que faz o que a gente quer e pronto, acabou. Por isso que o Vasco não pode abaixar a cabeça e falar, vou fazer uma notinha de repúdio, pronto, fica por isso mesmo. Não é assim que funciona, Porque cada vez mais a impressão que passa para todo mundo é de que o campeonato acontece do jeito que o Flamengo quer. E no ano passado, por exemplo, quando romperam ali o contrato de televisão, foi uma forma também do Flamengo minar os seus rivais do Rio de Janeiro, porque o Flamengo não assinou o contrato com a Globo, mas Vasco, Fluminense e Botafogo assinaram seus contratos com a Globo. Então, naquele momento, todo mundo recebia ali o dinheiro da Globo e o Flamengo não. O que o Flamengo fez? Foi para Brasília para fazer aquele lobby da MP do mandante, O presidente do Vasco, na época, Alexandre Campelo, um completo, enfim,
foi junto lá, né, para servir de linha auxiliar, de cachorrinho do Flamengo, conseguiram lá aquela MP no mandante, bagunçaram todos os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e aí a Globo, que não tinha contrato com o Flamengo, acabou rompendo com todo mundo, né? O Flamengo conseguiu minar o contrato do Campeonato Carioca. Contrato que ali era bom pro Vasco, era bom pro Fluminense, era bom pro Botafogo, o Flamengo achava que não era bom, então o Flamengo não ganhava nada, Vasco, Botafogo e Fluminense ganhavam ali as suas cotas de TV, o Flamengo foi lá, minou tudo e ninguém ganha nada. E aí assinaram esse contrato porco aí com a Record, né, que todo mundo ganha uma merrequinha, e enfim. O que o Flamengo pensa hoje, o que os dirigentes lá pensam hoje é o seguinte: não é interessante para eles ganharem aqui um exemplo, eles ganharem 30 milhões de cota do Carioca, se o Vasco vai ganhar 30 milhões também. Eles preferem ele ganhar 5 milhões de cota, contanto que o Vasco ganhe 2, que o Fluminense ganhe 2, que o Botafogo ganhe 1. Então para eles é mais interessante eles ganhar menos, desde que os rivais ganhem menos ainda, do que ganhar mais ali junto com todo mundo, porque são adversários diretos. Então eles querem, óbvio, enfraquecer os seus rivais e, enfim, cada vez mais terem ali uma soberania. Enfim, é uma situação bem complicada. Como eu disse, o jogo provavelmente realmente vai acontecer na quinta-feira, não tem muito o que o Vasco fazer, vai ter que entrar em campo e jogar. Não, é óbvio, é muito fácil que a gente falar, não tem que entrar em campo, não tem que jogar, não tem que abaixar a cabeça não, bota o sub-20, bota o sub-15, não sei o que. Mas aí a gente bota o sub-15 para jogar, leva aí uma sapatada histórica, aí também fica ali marcado para sempre, né? Porque é um jogo de campeonato carioca, vai ficar daqui a 20 anos, vão lembrar a sapatada histórica que aconteceu ali em 2021. Se perde por WO, pode sofrer graves sanções. Então, infelizmente, acho que não tem muito o que fazer nesse caso, mas é começar a se policiar, começar a se posicionar, porque isso cada vez mais vai ser mais recorrente. Isso o Vasco sempre abaixar a cabeça, sempre ficar na sua ali, apenas lançar uma notinha de repúdio e pronto, acabou. Cada vez mais o Vasco vai perder o seu papel de protagonista e vai ser tratado como coadjuvante no futebol do Rio de Janeiro. Isso não pode acontecer. E eu acho que é isso, né? Vamos aguardar aí se durante o dia, se teremos mais algum posicionamento, o que vai dar aí, se teremos mais confusão, né? O que vai acontecer. E acontecendo mais alguma coisa, eu trago aqui no canal e quero a sua opinião também. Comenta aqui pra mim o que você achou de toda essa confusão. E enfim, e na quinta-feira é mais um motivo para ir para cima deles e vencer essa partida, né? Com jogo adiado, sem jogo adiado, vamos para cima e vamos tentar ganhar. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!